Boa noite. O nosso grupo vai falar um pouco hoje sobre terapias celulares, PRP e células-tronco nas lesões ortopédicas. E o grupo é formado por Ana Clara, Rafaela e Bernardo. Pode pular. Bem, as tendinites, elas são características muito encontradas em animais de competição, né? Muitas vezes pelo esforço exercido, né, na hora da prova, ou desgaste, né, durante a atividade física em excesso, ou pela má manutenção, né, dos cuidados com esse animal. Hoje a gente tem, são muito residivos no caso, né? Ocorrem várias vezes, né, e tem dificuldade nessa reformação desse tecido depois que é lesionado, né? São relacionadas com a ausência, né, no caso do processo de regeneração desse tecido tendíneo, no caso a baixa produção de uma matriz de fibras colágenas de melhor diâmetro, né, que daria sustentação melhor para esse tecido, não retornando à figura, como se diz, original que ele era antes, né, e torna então um tecido mais fraco, né? Ele vai ter, no caso, menor diâmetro, né, e qualidade inferior, com reduzido número de ligações cruzadas que faz essa tensão, que suportam todo o peso do animal, né, junto com o competidor, que seja na hora se for equitação, se for animal de tambor, corrida a longas distâncias, né? E as terapias, elas visam a regeneração de um tecido tendíneo rígido, no caso, torna ele novamente, né? É essa dificuldade que a gente se encontra hoje na medicina, né? Deve proporcionar redução das taxas de recidivas, né, no caso, de acontecer novamente, né, quando comparadas às técnicas empregadas para a formação de tecidos de reparação. Então, a maior dificuldade seria reconstruir esse tecido para aguentar novamente essa pressão e levar esse animal de novo às pistas, à competição. Pode pular. Gravou aqui comigo. Bom, as terapias elas são comumente empregadas na tendinite equina e têm como objetivo de diminuição do processo inflamatório, a melhora da qualidade do tecido de reparação e a redução do tempo de cicatrização, que vai resultar na restauração morfológica e funcional do tendão, vai deixar o mais próximo ao original e reduzir o índice de recidivas e diminuindo os prejuízos com essa enfermidade. Então, a medicina regenerativa, ela é um processo de criação dos tecidos funcionais para a reparação ou substituição de um tecido lesado devido a problemas como, por exemplo, a idade, enfermidades, lesões ou doenças congênitas. Então, ela vai ser amparada na utilização de basicamente 3 componentes, que serão as células-tronco, os fatores de crescimento, que são liberados pelas células progenitoras e pelo concentrado de plaquetas quando implantados, e também por uma estrutura de base que promove a proteção mecânica, denominada arcabouço ou scaffold. Beleza. No caso, existem descritos diversos estudos, né, que são utilizados hoje em novas técnicas, né, que são buscas aprimoradas, né, desde os anos 70, né, que foi descoberto essas células-tronco, né, iniciados os tratamentos de tendinite, né, através desse método, e a evolução ela é gradativa, né, utilizam nas novas tecnologias terapêuticas a tendinite, ela vem como uso de células mononucleares, né, são derivadas da medula óssea, né, células-tronco e mesenquimais, né, derivadas da medula óssea, né, em fração de células, no caso, frações nucleadas, né, são derivados do tecido adiposo também, né, é muito utilizado, e derivados do tecido adiposo, né, a sequência. E plasma rico em plaquetas, também é um método que hoje está sendo difundido, né, ainda não tem um aprofundamento como deveria, né, é muito interessante, mas ainda não é bem aprofundado esses métodos.
né? E diversas formas de terapias de tendinites, né, equinas já estão disponíveis no mercado, só que nenhuma delas ainda tem essa como se diz, uma qualidade exata, né? Então é muito estudo e pouca coisa exata, né? Então a maior dificuldade hoje seria essa. Então o mercado dá muita pressão para esses métodos e medicamentos e fórmulas serem implantadas no cotidiano do veterinário, mas não é uma coisa exata. Então tem essa dificuldade hoje. Cada veterinário tem uma forma de agir ou encontradas nos estudos também. Isso torna a prática mais difícil, né? E pouco exata. Bom, os tendões, eles têm como função transferir a força biomecânica dos músculos para os ossos, que vai gerar a movimentação do esqueleto e promovendo também suporte esquelético. Aumenta a eficiência de locomoção através do armazenamento e a liberação de energia. O tendão, ele é composto de um tecido conjuntivo denso e fibroso, caracterizado por uma precisa organização de fibroblastos esparsos fixados em uma matriz extracelular rica em colágeno altamente organizado. A complexa hierarquia estrutural permite a sua deformação plástica em respostas a cargas de alta tensão. As fibras de colágeno, elas são organizadas paralelamente em feixes ao longo das linhas de tensão e os fibroblastos fusiformes são organizados longitudinalmente entre os feixes de fibrilas de colágeno. Então, falando um pouquinho sobre os tenócitos, eles são uma população de células contidas no tendão. Elas são também altamente diferenciadas e possuem um potencial limitado para replicação. Eles também são igualmente responsáveis pela síntese e manutenção da matriz extracelular, que através dessa produção de moléculas da matriz, como, por exemplo, colágeno, proteoglicanos e enzimas responsáveis pela degradação tendínea, como as metoproteinases. Então, a matriz extracelular é uma rede tridimensional construída principalmente pelo colágeno tipo 1, 3 e 5, além também de proteoglicanos, elastina e fibronectina. Existem diversos estudos que aferem a concentração dessas substâncias na matriz extracelular, como, por exemplo, a elastina, ela tem pelo menos de 1 a 2% do peso seco do tendão e ela apresenta importante contribuição para a elasticidade desse tecido. Os proteoglicanos, eles abrangem menos de 5% do peso seco do tendão, entretanto, eles têm um importante papel das fibrinas de colágeno e no seu diâmetro, e também junto com a homeostase tendínea. Finalmente, o colágeno ele vai compor mais de 80% do peso seco do tendão, sendo que 95% desse colágeno ele consiste no colágeno tipo 1. Dentre os diversos tipos de colágeno, o colágeno tipo 3, ele vai ser o segundo maior abundante, e ele pode ser encontrado ao redor das fibras do colágeno tipo 1 e no endotendão. Nos animais mais idosos, que são observados um aumento dessa quantidade, especialmente na área central do tendão, que é localizado no terço médio da região metacarpiana, e traços do colágeno do tipo 2, 5 e 6, eles foram detectados em tendões normais. O diâmetro das fibras colágenas, elas são visualizadas em cortes transversais e apresentam-se uniformes durante a fase inicial de desenvolvimento. Mas com a avançada idade, é notado um padrão bi- ou tridimensional. Na tendinite, é observada a tendência ao aumento da quantidade de fibras de menor diâmetro. A nutrição da estrutura tendínea ela é obtida por difusão através das baías sinoviais e pelo afluxo sanguíneo, proveniente da junção músculo-tendínea, da inserção óssea, do epitendão e do endotendão. Áreas avasculares são encontradas em regiões submetidas às forças compressivas e de tensão, sendo seu aumento observado com a idade.
As lesões, né, a gente, como já comentamos antes, ela ocorre muito mais frequente em animais de corrida, né, pelo desgaste excessivo, né, esse animal encontra, às vezes, corridas longas, né, então essa pressão nesse tendão, ele é muito intensa, né, e como característica, né, do próprio cavalo, né, o maior peso corpóreo dele, ele é sempre jogado para frente, né, então ele é sempre essa pressão feita na parte anterior, no membro torácico, no caso, né. Assim, e no tendão, tendão flexor digital superficial, né, que faz mais esse movimento de alavanca, né, ele recebe a pressão, ele retorna ela novamente, né, transforma ela, né, em velocidade, que os animais fazem esse processo simultâneo, né, numa pressão muito forte, né, e muitas vezes não tem um acompanhamento ideal, né, e vai só prejudicando, no momento que pode se romper ou então entrar em colapso, né, e ocorrer infecção, né, ou inflamação, nesse caso, né. Atualmente, acredita-se que a lesão tendínea seja processada pela mudança degenerativa, né, da matriz extracelular, né, não simplesmente no caso... Oh, caramba. Aqui, finalizou a aula? Não, Não? finalizou. Ah, tá, não tem mais limite de tempo. Perdão. Então, não é simplesmente pelo evento no caso da atividade física, né? Então pode ser em relação à degeneração, seja ela pela prole, né? Então esse estudo que hoje necessita, no caso, ser feito, né? Filhos, né? Provenientes de onde, por quê? Então não tem esse estudo hoje exato, né? Desses pais, desses filhos, né? E essa seria a maior carência da veterinária hoje, né? A reparação tendínea, ela é lenta, né? Inadequada, né? Como as meninas falaram, né? Ela fica mais justaposta, né? Então ela não tem essa capacidade de elasticidade adequada e a sustentação dela também fica comprometida, né? Então isso leva o animal a ter um aprumo diferente, né? Aí afeta diretamente na capacidade física dele de competir, né? Então torna esse animal impossibilitado de ter frutos aí no caso de competição, seria o maior interesse, né? E a intenção, né, dessas terapias que leva hoje, né, o tratamento desses animais seria a diminuição da inflamação, né, a melhora da qualidade do tecido cicatricial e redução do tempo de cicatrização. No caso, evita esse acúmulo, né, de tecido, né, que fica inelástico ali, né, e aí até a própria tensão dele fica comprometida. Resulta na restauração da morfologia, né, da função tendínea mais próximo do possível. No caso, mais próximo do original, que você teria esse animal pronto, talvez até para uma competição, né, ou próximo do que ele já estava, né, se estava no auge da carreira, por exemplo, você vai ter um animal propenso a competir sequencialmente em um curto período de tempo. Então os protocolos propostos para o tratamento da tendinite aguda, ela é basicamente formada por AINES, né? Porque embora a resposta inflamatória ela seja bem importante no processo de reparação, a diminuição da sua magnitude ela vai reduzir também os efeitos deletérios que a inflamação causa nas fibras colágenas e na matriz adjacente. Então, por isso que a terapia com os AINES ela é recomendada durante os primeiros 10 dias e seu uso ele é de extrema importância para a redução do dano tecidual. Outro tipo de terapia que é muito utilizado é a terapia de frio, que ela deve ser utilizada também principalmente na fase inicial, através da aplicação tópica de gelo. Pode colocar bastante gelo dentro de uma bacia, talvez, e colocar os membros do animal dentro, né? Ou, se não, através de duchas ou massagens frias, que também tem como objetivo reduzir a resposta inflamatória inicial, devido ao seu efeito vasoconstritor do frio. E ela deve ser realizada também diversas vezes ao dia, com duração de 20 a 30 minutos cada aplicação. A área afetada também, ela vai receber uma bandagem temporária,
que, ao promover essa compressão uniforme, ela vai minimizar o edema, além da capacidade de diminuir ou neutralizar as forças biomecânicas da estrutura afetada. A bandagem ela pode ser trocada diariamente ou posteriormente à aplicação da terapia do frio. Também tem a terapia por ondas de choque extracorpóreo, ou shockwave, que tem demonstrado bastante resultados positivos no tratamento da tendinite equina. A maior evidência de sua ação clínica é a analgesia induzida nos nervos sensoriais. Entretanto, tem pessoas que acreditam que os efeitos do shockwave eles podem ser deletérios. Então, eles não são muito apropriados para o tratamento da tendinite aguda. Também tem as técnicas cirúrgicas, que elas são igualmente indicadas para o tratamento de tendinites em situações específicas, como o splint tendíneo, no qual ele vai promover a drenagem do hematoma intratendíneo e a desmotomia do anular, que ela é realizada em tendinite do tendão flexor digital superficial, quando ele acometer apenas o terço distal da região metacarpiana. Então, baseada nesses estudos das terapias convencionais, né, que elas são muito empregadas, ou eram muito empregadas, houve-se a necessidade de estudar novas metodologias terapêuticas que elas buscam encontrar os melhores resultados. Então, por isso que o uso de células-tronco, plasma rico em plaquetas, que é o PRP, e a associação dessas, eles são os principais exemplos de abordagens terapêuticas que têm sido estudadas e aplicadas no tratamento, então, da tendinite equina. Também conhecida como células-mãe ou células estaminais, essas células-tronco são células que possuem capacidade de dividir-se, dando origem a células semelhantes às células progenitoras e também tem a capacidade de diferenciar-se entre outros tipos celulares. Teoricamente, essas células podem ser implantadas e então recuperadas do tecido implantado após determinado período, quando elas deverão sofrer diferenciação semelhante à do tecido-alvo. Entretanto, ainda não foi aprovado que essas células realmente sofram uma diferenciação in vivo, transformando-se em células idênticas às células do local que elas foram implantadas. Essas células-tronco podem ser classificadas quanto ao seu potencial de diferenciação, como, por exemplo, o número de tecidos no qual a célula pode se diferenciar. São divididas em 4 categorias: totipotente, pluripotente, multipotente e unipotente. Células-tronco totipotentes, elas são capazes de originar todos os tecidos fetais, incluindo as membranas embrionárias. Exemplo, o óvulo fecundado, célula híbrida obtida por transferência de núcleo somático. As células-tronco pluripotentes, que também são conhecidas como células embrionárias, elas são capazes de originar todos os tecidos de um indivíduo adulto, ou seja, originam tecidos de todos os tipos embrionários, ectoderma, mesoderma, endoderma. E as células-tronco multipotentes são capazes de originar somente um ou mais tipos celulares da mesma linhagem germinativa. Um exemplo são células derivadas da medula óssea, podem diferenciar-se em células ósseas, adiposas e cartilagem. As células-tronco unipotentes, elas são capazes de originar somente um tipo de célula. Finalmente, existem as células-tronco de pluripotência induzida, que são semelhantes às células embrionárias. São células adultas, reprogramadas geneticamente através da inserção de fragmentos do DNA, que vão ser capazes de ativar os genes normalmente funcionais nas células embrionárias. Também vale ressaltar que a utilização das definições dos termos
em debate, assim como a classificação das células-tronco, estão evoluindo conforme a melhor compreensão da ação e funcionamento dessas células. O conceito de plasticidade das células-tronco ou habilidade de transdiferenciação celular, que consiste na capacidade dessas células diferenciar-se em outro tipo celular e voltar a ser uma célula indiferenciada, ou então voltar novamente a diferenciar-se em outro tipo celular, é controverso, já que uma população de células progenitoras começa a diferenciar-se em uma linhagem celular específica. A progênese dessas células torna-se unipotente, ou seja, não volta a diferenciar-se e nem a ser uma célula indiferencial. As células troncos adultas, elas podem ser divididas também baseado em seu potencial de diferenciação em dois grandes grupos: células tronco hematopoéticas e as células tronco células tronco multipotentes. As células tronco hematopoéticas são as células percussoras da célula de linhagem sanguínea, ou seja, elas se diferenciam em linfócitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e hemácias. Beleza, o potencial terapêutico, né? Nos últimos anos, né, foi muito essa descoberta, né, apesar de ter muitos anos, né, geralmente arredondando colocar a partir dos anos 70, mas já seria uns 4 anos antes, mas a partir dos anos 70 já começou a pesquisa em cima dessas células, né, para ter um real efeito. Então, muitos veterinários, né, estudiosos passaram a aplicar, né, essas células, né, e a atividade delas na atividade diária, né. Então, houve aumento no interesse, né, em entender a biologia das células-tronco mesenquimais, né. Esse interesse ele surge a partir do potencial terapêutico desse tipo de célula, né, especialmente pelo reparo, né, de feridas, né, a engenharia tecidual que ele faz nesse indivíduo, né, não de cicatriz, no caso de fechar um tecido ou ajudar, no caso a intenção dele é retornar o que era o original, né, o atual, né, melhora então essa cura desse animal, né. As fontes, né, no caso das células troncos mesenquimais, são utilizadas com finalidades terapêuticas da espécie. No caso, onde elas são coletadas, né, a gente tem hoje equinação pela medula óssea, né, pelo tecido adiposo, né, embora também já tenha sido pela... Deixa eu lembrar. Pelo isolamento dessas células, né, no sangue periférico, também tem essa possibilidade. O sangue, né, da veia umbilical, né, da matriz do cordão umbilical, é possível também você fazer o isolamento dessas células, né, torna essa prática mais difícil, não é qualquer um, né, por assim dizer, então tem que ter uma especialização, tem que ter um conhecimento técnico, né, aprofundado nisso aí, né. Enquanto o mecanismo exato que guia a distribuição das células mesenquimais a ser reparado, no caso, ele é desconhecido ainda, né? Não é exato, como a gente vem comentando, não é um estudo que merece uma atenção maior, mas ainda não tem uma exatidão, né, a respeito disso, né? Já sabe-se que as células, elas secretam, no caso, células bioativas, né? Elas guiam, né? Elas têm atividade regenerativa, como a proliferação de fatores bioativos, né? Esses fatores bioativos eles têm a capacidade de inibir a formação de tecido cicatricial, né? O que torna esse tecido, ele retorna um tecido original, né? Você não mantém uma perca de qualidade, você teria então um tecido, né, forte para sustentar, no caso das tendinites que a gente está falando, né? Esse tecido vai ter a mesma sustentação daquele que foi fragilizado, né? Possibilitando esse animal seguir a sua vida normalmente, né? Então ele vai suprimir a apoptose, no caso a morte dessas células, né? Ele permite um tempo de cura mais efetivo, né? Estimula a angiogênese, né? Ele traz mais essa circulação na ferida, então ele potencializa, né, a qualidade dessa cura, né? Melhora a mitose das células, né? No caso a propagação celular seria mais localizada, né? E células progenitoras, como as meninas falaram, né? No tecido intrínseco, né?
essa ação ela é pró-regenerativa. Então, ela ajuda a recuperação desse tecido, né, através das células-tronco dos mesenquimais. Pode passar. O tecido adiposo, ele é derivado do folheto germinativo mesodermal, que é similar à medula óssea. Ele contém um estroma de suporte que pode ser facilmente isolado. Essa fração vascular estromal no tecido adiposo, ou células mononucleadoras do tecido adiposo, consiste numa mistura heterogênea de células, incluindo células endoteliais, células do músculo liso, células-tronco mesodermais, fibroblastos, mastócitos e pré-adipócitos. As células-tronco mesenquimais, derivadas do tecido adiposo, elas são de fácil isolamento. Requerem um procedimento cirúrgico, o qual é realizado na região da base da cauda do animal em estação. Sua principal vantagem é que a fração vascular estromal apresenta maior concentração de células-tronco mesenquimais, que as células mononucleares derivadas da medula óssea. No caso do uso sem o cultivo laboratorial, eles vão apresentar potencial reduzido de diferenciação osteogênica e condrogênica quando comparados às células medulares. Eu? Sim. Isso. Beleza. O plasma em plaquetas, né, possui potencial, né, de estimular a reparação devido à grande liberação, no caso dos fatores de crescimento, né, citocinas, nos grânulos, né, contidos nas plaquetas. Durante, né, a sua ativação, né, a desgranulação dos grânulos, as principais citocinas, no caso, liberadas pelas plaquetas, elas incluem nesse fator, vai ter o fator de crescimento derivado de plaquetas, né, o fator de crescimento fibroblástico e fator de crescimento epidérmico, né, e vários métodos. No caso, esses métodos são ocerosos, no caso, né. Hoje, para a recuperação de tecidos, seja ele músculo, esqueleto do animal, no caso, uma quebra de osso, por exemplo, né, é possível, só que hoje se torna muito caro, né? No caso, e a própria técnica exige do próprio profissional veterinário uma ação mais concreta, né? Tem que conhecer a fundo essa técnica e geralmente não é comum, né? É difícil você encontrar isso hoje, né? Então, basicamente seria isso. Então, o uso das células-troncos mesenquimais, do tecido adiposo e do PRP, plasma rico em plaquetas. Então, existem poucos relatos, né, da utilização deles, pelo menos do artigo que eu li, que é de 2011, 2012, que existe pouco relato do uso desse método para a terapia da tendinite equina. E entre as descrições, há a descrição da aplicação das células mononucleadas derivadas do tecido adiposo para o tratamento da tendinite experimental, mas com uma evidente melhora histopatológica da organização. Entre os estudos realizados, os autores disseram que a utilização dessa célula-tronco mesenquimal do tecido adiposo para o tratamento da tendinite experimental, foi observada uma melhora histológica da organização tendínea e o aumento da velocidade da reparação tecidual. Diversos estudos já foram realizados utilizando o PRP, né, o plasma rico em plaquetas, para a terapia da tendinite equina, com resultados favoráveis também.
Entretanto, os protocolos de obtenção do concentrado de plaquetas, desculpa, eles são distintos. E, consequentemente, eles vão acarretar na diferente concentração de plaquetas e de fatores de crescimento, dificultando a correta compreensão quanto à efetividade e o mecanismo de ação da terapia instituída. Então, eu peguei isso de um artigo que como há vários jeitos de a pessoa que vai realizar o estudo, ela pode induzir a tendinite experimental de algum outro jeito, diferente de outros estudiosos. Então, nesse estudo que eu peguei aqui, foi utilizado esse protocolo, que ele foi proposto pelo autor, que constituía na primeira centrifugação desse plasma a 300G. O que é isso? Seria uma força 300 vezes maior que a força gravitacional da Terra, durante 5 minutos nesse plasma, e a segunda centrifugação a 400G, que é a força que seria aplicado nesse plasma, durante 15 minutos. Então, foram descartados depois 75% do plasma sobrenadante, apenas após a segunda centrifugação, e também foi desprezado a zona de névoa, né? Os resultados médios das concentrações plaquetárias observadas nos diferentes protocolos, eles estão dispostos em um quadro, que depois eu posso até passar para vocês, que eu esqueci de colocar nos slides. A concentração plaquetária e do IGF-1 no PRP utilizados foi a média das plaquetas observadas, foi de 720.478 plaquetas, superando o requisito mínimo de 500.000 plaquetas. E não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre a concentração plaquetária no PRP dentre os diferentes animais. Então, esse plasma, ele conseguiu cumprir a maior parte dos requisitos, né? E ele se tornou um material promissor na recuperação da cartilagem articular e também na formação de arcabouço, né? O plasma rico em plaquetas, ele além de fornecer uma matriz de fibrina, que vai servir como um suporte tridimensional para o crescimento dessas células, ela se tornou também uma solução rica em fatores de crescimento, né? Sua simplicidade de preparação e complexidade de composição faz com que esse bioproduto ele contribua significativamente para a regeneração tecidual desse tendão, né? E eles também, nesses estudos, eles referiram que os arcabouços tridimensionais, eles fornecem um microambiente adequado para a indução e manutenção do fenótipo condrogênico, observado no estudo que também foi feito para melhor apresentação macroscópica e microscópica. Além disso, como observado durante o implante do gel, que eu vou mostrar na imagem seguinte, do plasma rico em plaquetas, nesse estudo em si que eu estou falando, o material ele foi fluido, sendo PRP em fase final de gelatificação, ou seja, ele acabou se transformando em um gel, e aí então ele foi inserido nesse tendão lesionado. E ele foi bastante simples de ser aplicado, e podendo também incorporar células-tronco sem qualquer intercorrência durante a formação do arcabouço. Então, aqui é basicamente a aplicação, né, desse PRP, depois de ter feito todo o processo para você criar realmente a base importante desse plasma, né? Então, ele pode ser inserido junto com as células-tronco, mesenquimais, por essas células-troncos estarem pode ser encontrado em maiores quantidades no tecido adiposo, então ele está sendo utilizado e retirado do tecido adiposo, então é introduzido
tendão lesionado junto com o PRP. Então, esse foi o nosso trabalho. É um assunto bem complexo, né? Talvez por estar em muita fase de estudos ainda e avaliações, para talvez determinar um padrão de como induzir essa tendinite experimental, né? E, enquanto isso, dá para ser utilizado, mesmo assim, com os resultados dos outros trabalhos, falando que eles sim têm um resultado muito significativo e bom. Então, esse foi o nosso trabalho. Obrigado e uma boa noite a todos. Obrigada e boa noite. Boa noite. Aprendendo com o Diogo.